minutos, e ontem foi dia de sessão da Câmara de Bauru. E a repórter, jornalista Tânia Morbi acompanhou tudo o que aconteceu no Legislativo Municipal e traz agora um resumo das principais decisões da Câmara de Bauru, dos vereadores. Bom dia, Tânia, bem-vinda aqui ao Cidade 360. Bom dia, Cafeu, bom dia, Bizarra, bom dia a todos que acompanham o programa Cidade 360, internautas, ouvintes, enfim, bom dia a todos. Bom, a sessão da Câmara dessa segunda-feira foi rápida novamente, mas só que mais uma vez os vereadores adiaram a discussão e a votação do projeto do teletrabalho, que vem tramitando, entra e sai da pauta desde outubro do ano passado, de autoria do Executivo, e que mais uma vez ficou com a definição suspensa. Bom, nessa segunda-feira, os vereadores até discutiram uma emenda, o parecer dado pelo vereador Segala, uma emenda feita pelo Eduardo Borgo, que foi considerada inconstitucional e que definia aí quem pode e quem não pode participar do teletrabalho, né, ter esse tipo de trabalho à distância entre servidores, concursados e ocupantes de cargo de indicação, livre indicação e cargos de confiança. A emenda tinha um parecer de inconstitucionalidade da Comissão de Justiça e Redação, né, com a redação do vereador Segala, e ela foi discutida sim, o parecer acabou sendo aprovado. Com isso, a emenda foi arquivada. Aí, na discussão do projeto, o próprio Segala pediu o adiamento para que possa ser discutido com o Executivo a iniciativa da emenda do Borgo, ou uma bem semelhante, porque ela, inclusive, o conteúdo foi defendido na tribuna pelo vereador Meira. Então, deve-se aí na próxima semana, com esse pedido de prazo novamente, definir se o Executivo vai apresentar algo semelhante ou não. Bom, também outro parecer de inconstitucionalidade derrubou de vez, aí nesse caso derrubou o projeto de IPTU Verde que havia sido apresentado por Ivo Leite, suplente, né, de vereador Ivo Leite, que esteve na Câmara no ano passado por alguns dias durante uma vaga do Coronel Meira, e ele apresentou o projeto do IPTU Verde, mas também foi apontado a inconstitucionalidade em função da autoria, o vício de iniciativa novamente. Nesse caso, o vereador Borgo até vinha tentando salvar o projeto de alguma maneira, mas aí chegou num ponto que não tinha mais, aí a ideia é que um outro projeto semelhante também volte a ser apresentado, já que o Borgo disse aí que tinham esse compromisso de tentar salvar o projeto do Ivo Leite, mas não deu. Em função do parecer, ele foi arquivado em definitivo. Os demais projetos que estavam na pauta, na verdade só um projeto estava na pauta de denominação de rua, foi aprovado, e as 4 moções de aplauso que também foram aprovadas. Sessão rápida, sem discussão, sem maiores embates, enfim, tudo bem tranquilo pelo Legislativo de Bauru nessa semana. Ok? Abraço a todos, ótima semana para todo mundo. Muito bem, Tânia, muito obrigado aí pelo resumo, e nós já temos aqui nos nossos estúdios o vereador José Roberto Martins Segala. Bom dia, vereador, obrigado por atender a nossa reportagem. Bom dia, Café, bom dia, Bizarra, bom dia a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. E ontem, né, uma sessão um pouco mais rápida, mas vem sendo caracterizada por essa questão da inconstitucionalidade. A questão do teletrabalho, acho que o entendimento precisa ter um avanço nessa questão. O Borgo tentou até uma emenda, né? Mas não fica claro aí, principalmente a questão dos comissionados, né? Quer dizer, um grande receito do liberou geral deixar que o Executivo regulamente isso, e a gente sabe que os comissionados, como são agentes indicados politicamente, né? Se tiver também essa faculdade de ficar à distância, né? Perde o controle. É aí que está pegando, Segala? É aí que está pegando, mas na verdade o que pega não é a matéria em si, é a forma como foi proposta, né? Aliás, o parecer de inconstitucionalidade nasceu comigo, depois foi reforçado pelo consultor jurídico da Câmara, porque o que é preciso ser dito é que não pode o Legislativo impor determinações de funcionamento ao Executivo. O artigo 2º da Constituição assegura que os poderes são independentes, né? Eles podem ser e devem ser harmônicos, mas são independentes. Então, um não pode impor ao outro regras de funcionamento. Nós estávamos, nesse caso, com essa emenda, determinando
ao executivo que fizesse certa coisa, que no caso era a regulamentação do trabalho dos comissionados, não poder ser sob a forma de teletrabalho. A proposta é ótima, eu não tenho nenhum problema em relação ao mérito, mas não poderia ter nascido no legislativo. Havia necessidade de que viesse do executivo essa proposta. Eu cheguei a sugerir que nós falássemos com o líder da prefeita para que o projeto fosse retirado, a prefeitura então reapresentasse posteriormente da forma como a gente imagina que ele venha para ser aprovado, e como isso ficou titubeante porque ele alegou que precisava de um tempo para poder falar com a prefeita, achamos melhor, o vereador Lozila pediu sobrestamento do projeto, para que dê tempo do líder conversar com a prefeita, se for o caso a prefeita retirar e depois enviar de novo, já com esse acréscimo. Se ela fizer isso, o projeto passa tranquilamente. Se ela não fizer isso, eu não sei, temo que o projeto possa não ser aprovado por conta do que os vereadores entendem que o teletrabalho deve também ser vetado aos comissionados. O que ontem até nós entrevistamos o novo secretário de administração, o Donizete, e ele dizia da importância disso. Passa a impressão, né, Segala, que não há um cuidado, né, quando tem um tipo de decisão. O executivo, por que não já mandar um regulamento? Porque acho que a grande questão, a própria vereadora Estela questiona isso, que é você ter uma normatização. Qualquer empresa hoje tem uma regra. Se eu vou para teletrabalho numa organização, tem lá uma regra de como é que isso vai ser, que tipo de equipamento vai ser utilizado, qual o nível de segurança, a ergonomia, como é que fica a questão dos acidentes de trabalho. Quer dizer, você tem tudo para clarear isso. Dá a impressão que o executivo quer um passe verde, né, um passe livre, depois eu vejo isso. Ora, se vai ver isso, por que já não manda para que você tenha? Claro que isso pode engessar a lei eventualmente, né? Se você colocar muitas regras, não né? cabe na lei, né? Mas você pode ter um capítulo dizendo isso vai ser regulamentado em comum acordo e coisa assim. O que eu vejo é que trava um pouco a coisa. O que nós falamos muito lá na Câmara é exatamente da necessidade de se olhar com muita atenção esse regramento que vai ser feito na prefeitura, porque, como você mesmo disse, isso é uma caixinha fechada. Ninguém sabe exatamente como a prefeitura vai regulamentar essa lei uma vez aprovada, não é? Mas também exigir que venha tudo pronto na lei, não é assim que se faz lei, né? A lei, quanto mais simples a lei for, é melhor, entendeu? Desde que essas coisas sejam negociadas. É aí que está a chave do problema. Desde o início da legislatura, como a prefeita não é nenhum demérito, né? Ela não tinha nenhuma experiência política nisso, não tinha nenhum conhecimento de como administrar uma prefeitura, foi sugerido a ela que colocasse um intermediário, um mediador, uma pessoa que conhecesse os dois lados, uma pessoa que entende como funciona o executivo e como funciona o legislativo. E essa pessoa faria um meio de campo. Na verdade, ela delegou isso aos seus líderes, né? Estamos no segundo, mas não é papel do vereador fazer esse trabalho. Teria que ter realmente um intermediário, está faltando. Normalmente é o chefe de gabinete. Então, né? Exatamente historicamente isso, né? É esse que mas faz. Mas precisaria ser uma pessoa que tivesse esse livre trânsito dos dois lados, viesse, conversasse, negociasse, explicasse, se comprometesse, não é? Porque aí a gente, na confiança, aprovaria sem problema. E vai na mesma linha, né, Segala, uma crítica que você tem reiterado nas audiências, que é a não sancionamento de leis, né? Quer dizer, uma série de aprovações de leis da Câmara Municipal e uma morosidade para que a prefeita, olha, já foi discutido, tá aqui, o que está acontecendo? Uma das coisas muito comuns que acontece na Câmara é o munícipe nos cobrar uma lei. Vocês precisam fazer uma lei. E a gente responde, não precisamos fazer a lei já existe. O que precisa é ser implementada, ela precisa ser posta em prática, ela precisa funcionar, e isso cabe ao executivo, não cabe ao legislativo. O legislativo já fez a parte dele fazendo a lei. O executivo é que tem que fazer com que essa lei funcione, né? Agora, em relação ao IPTU verde, o Ivo Leite teve um pequeno momento ali, tudo indica que ele pode até voltar, né? Afinal de contas, o próprio Meira é candidato a deputado, dependendo aí do momento que ele tem que se afastar, mas houve
claro vício de iniciativa. Porém, o projeto parece ser interessante do ponto de vista da questão. E é estranho que o executivo não tenha abraçado isso e já se antecipado, né? Voltando a mesma tecla que nós estávamos tocando nesse exato instante, né? O executivo, de maneira inteligente, deveria ter chamado para si essa responsabilidade e dizer, olha, o projeto é bom, deixa que a gente apresenta ele, porque ele precisa ser apresentado pelo executivo, né? E isso não aconteceu. Então ficamos numa situação em que não podia ser retirado o projeto, porque só pode ser retirado por quem o apresentou, que no caso é o Ivo, que não está mais na Câmara no momento. Então o projeto não poderia ser retirado. A Prefeitura não chama para si essa responsabilidade de apresentar o mesmo projeto, sobrou para nós uma das duas coisas, ou aprovar o projeto, e aí aprovaríamos uma coisa que é flagrantemente inconstitucional, ou rejeitar o projeto, que foi o que tivemos que fazer. Segala, outra questão envolve as mudanças das peças. Você fez uma analogia com o time do Palmeiras ali na última sessão, né? Eu questiono um pouco, porque você falou do goleiro como centroavante. Mas quando eu vejo, por exemplo, o Scarpa de lateral esquerdo, se deu bem ali, né? Eu vejo o São Paulo quando coloca um meio de campo com uma posição diferente. E os nomes que a prefeita, e aqui eu sou muito crítico à gestão da prefeita, mas os nomes que ela está fazendo de mudança são funcionários de carreira, são bons. Você acredita que ela está errando em não trazer gente de fora? Ou a sua crítica foi no sentido de, será que não tem criatividade? O que você quis dizer exatamente com a mudança de posição? Eu de novo insisto, né? Quando você fala do o Everton jogar de centroavante, me chama a atenção, mas no meio de campo você pode eventualmente tirar um cara um pouco da direita. Você vê o Veiga, ele ganhou espaço quando arrumaram a posição dele. O Rony hoje já é mais um ponta de lança, né? Então, de repente você pode ali ajustando o time para que tenha um rendimento. Mas por que você faz isso? Porque você não tem alguém numa posição que seja bom e você então experimenta um que é bom na posição que ele está jogando naquela outra posição. Só que você tem que lembrar que você desfalca a posição que você retirou. Ele é muito bom naquilo que estava fazendo, vai para outro lugar e você precisa achar uma pessoa também muito boa para colocar no lugar dele. Não é simples assim. Então, eu penso que o ideal seria procurar uma pessoa que tivesse condição de preencher o cargo vago de maneira também eficiente, sem precisar tirar alguém que está prestando um serviço que é um serviço bom, que é um serviço elogiável, num outro cargo, né? É isso que eu quis dizer. Eu não sei, eu desconfio que aqui em Bauru deve ter, sem sombra de dúvida, gente capacitada para assumir a presidência da Indurb com qualidade para fazer uma boa administração. É preciso verificar se essas pessoas aceitariam esse convite, se foi feito esse convite para algumas delas. Nós não temos essa informação. Então me pareceu uma coisa meio simples. Tira o fulano daqui e coloca o fulano ali, não é? Sabendo que ele é uma boa pessoa e tem capacidade, mas o lugar que ele deixou vago precisa ser preenchido também por uma pessoa com qualificação, o que não é simples de fazer. É isso que eu quis dizer. Agora, de qualquer maneira, né, Segala, olhando a Indurb especificamente, né, nós já tivemos vários presidentes que passaram por lá e nem todos tiveram essa visão e essa formação que o Demarque tem. O Demarque é um economista, é um homem afeito aos números, né, fez um excelente trabalho no governo Gazeta em relação a segurar a peteca das finanças públicas, né, sempre mantendo em dia todas as contas, e me parece que hoje a Indurb ela precisa ser reinventada do ponto de vista financeiro, porque o próprio Meira trouxe ontem, né, que é isso mesmo. É uma caixa preta, prejuízo de 11 milhões, aí o financeiro não, são 7, a hora que você debruça sobre os números, o prejuízo acumulado está em 21, você não tem aporte da prefeitura, ao mesmo tempo tem fornecedor reclamando, a hora que você vai usar a frota para coleta de lixo, imagina lá o Serpa sem cabelo, puxando os cabelos, porque o que ele vai fazer se não tem uma peça e o fornecedor não entrega? Se não reinventar a Indurb, esquece, nós vamos ter um cancro aqui. Você lembrou muito bem, o Meira destacou isso com propriedade ontem. Eu, depois da fala dele, comentei com ele, falei, quem sabe a presença do Everson agora lá é oportuna para a gente fazer esse trabalho que você está dizendo, porque ele é do ramo,
ele conhece bem, ele tem condição de fornecer para nós os dados que nós precisamos para fazer a análise que você está propondo. Mas você também é do ramo, e eu pergunto para você, não temos outros aqui em Bauru? Muitos. Temos muitos, não é verdade? O que eu vejo, quem está na iniciativa privada, ou Segala, e na ativa, não vai sentir atração por um cargo desse. Atração não vai, mas há um momento em que você precisa prestar serviço à sua sociedade. É o meu caso. Eu não precisava estar na mas Câmara, aí a né? condição tua, né, Segala, sem querer aí, comparar, você vem de Tudo uma bem, aposentadoria tá certo, e tudo tô mais. Então, aposentado, é você verdade. pega alguém que está em plena atividade. Hoje, dependendo da área, o setor privado está remunerando muito bem, porque precisa de bons profissionais. Veja o caso dos engenheiros, dos arquitetos, que é da sua esse praia é um problema também. na prefeitura. Profissionais da área de saúde também, até da educação. Então é difícil, com toda a pressão política que existe, você encontrar alguém em plena atividade que tenha muita competência e fala, bom, agora eu vou ficar 4 anos prestando serviço à prefeitura. Fora a fritura política, né? Porque a gente sabe que no caso da Endurbe, além dos desafios técnicos, operacionais e financeiros, você tem também que suportar algum tipo de pressão política. E isso não é fácil. Dependendo do profissional, ele não engole isso e aí vai bater de frente com a prefeitura. Eu acho que é aí que começam a faltar opções. Sem dúvida nenhuma. Café, se você me permite, uma recordaçãozinha bem rápida. Eu dei 34 anos de aula na Faculdade de Engenharia numa cadeira chamada Administração. E em plena período militar, eu introduzi na cadeira um trabalho voltado para elaborar planos de salarial. Planos salariais. Cargos e salários. Isso, planos de cargos, carreiras e salários. E os alunos falaram, mas professor, o governo é que dita o quanto vai ser aumentado aqui, para que nós vamos estudar isso? Eu disse, porque isso não vai durar a vida inteira. Um dia esse período vai acabar. E a hora que ele acabar, ninguém vai saber fazer isso. Entendeu? E isso vai ser um problema muito grande nas empresas. Então é bom vocês aprenderem agora, porque vocês terão oportunidade no futuro. Quando o Agostinho encaminhou o plano de cargos, carreiras e salários para a Câmara, eu falei, esse plano é uma porcaria, está muito mal feito esse plano. Da forma como foi feito, não vai dar certo nunca isso aqui. Mas houve uma pressão muito grande por parte dos funcionários, que viram ali uma oportunidade de aumento de salário, que foram à Câmara, que pediram, principalmente os professores, até o ponto que eu cheguei e usei aquela frase que alguém fala na televisão, né? Se tá bom para vocês, então vamos aprovar dessa forma. Mas eu tinha consciência de que esse plano, ele ia engessar a prefeitura. É o que está acontecendo. O salário funciona em razão do mercado. Você fica preso nesse plano de cargos, carreiras e salários, vai ficando totalmente defasado, você não consegue corrigir. Quando você corrige, você tem que corrigir tudo, não tem como corrigir só uma parte, porque aí você desestabiliza o plano. Questão então da isonomia, ficou uma porcaria isso aí, né? Então a prefeitura vai ter que se debruçar nesse problema também, porque tá sério isso de você não ter condição de arrumar gente com qualidade por conta do salário que é oferecido. Do projeto que vai balizar o edital de concessão da destinação final dos resíduos de Bauru e gerou questionamentos entre integrantes da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, da ASENAG, na última quinta-feira, Cafeu. É um dos pontos, Bizarra, segundo o presidente da entidade, Aloysio Costa Sampaio, a expressiva redução das metas de reciclagem de resíduos secos. As questões pontuadas pela ASENAG seriam debatidas em audiência pública, que iria acontecer hoje, mas acabou sendo cancelada. Ô Segala, essa questão dos resíduos é muito importante, um papel fundamental de uma entidade que você faz parte. Cancelada essa reunião, a coisa é um pouco mais profunda do que queriam colocar, né? Não tem a menor sombra de dúvida, nós já discutimos muito isso quando a Caixa Econômica apresentou o primeiro projeto pra gente, e eu ainda questionei, eu digo, vocês vão fazer um projeto para direcionar o lixo para aterro, não tem uma outra opção? Vocês não estão examinando uma outra opção? E eles disseram, não, foi para isso que nós fomos contratados. No governo do Gazeta. No governo do Gazeta. Então você vê que já é um projeto que nasce capenga, porque é preciso examinar as outras possibilidades, principalmente olhando para frente. Você está olhando para trás. Aterro sanitário é um negócio já superado há muito tempo
E nós estamos ainda insistindo em querer fazer esse tipo de escondimento do lixo, né? O lixo só é escondido, o lixo tem que ser eliminado, o lixo não ou pode processado, né? Claro, mas ao processá-lo você o elimina como lixo também, né? Quer dizer, você não pode conservar. Bom, lixo, o Jair Manfrinato na Faculdade de Engenharia na década de Levei 1980. na Câmara, fizemos usina de lixo. Fizemos assembleias lá na Câmara, trouxemos gente do Rio de Janeiro para mostrar que isso é eficiente e que funciona. Jair fez um trabalho maravilhoso naquela ocasião, ele era o diretor da Faculdade de Engenharia, era um trabalho de pós-graduação de um aluno que foi para a Alemanha fazer parte desses estudos, é um negócio que poderia ter sido muito melhor aproveitado. O problema dos resíduos também é um problema que ele está em ebulição, né? Você veja que isso foi adiado porque dia 13 saiu um decreto uma nova legislação, então né? está toda hora sendo alterado e de repente você fica pisando em ovos, porque o que você está fazendo de repente pode ser modificado por alguma coisa que vem lá de cima tratando de maneira diferente, né? É o plano nacional, né? O que importa é que nós temos que discutir, isso é o que importa, né? E eu tenho cobrado lá na Câmara, tenho insistido nisso, projetos têm que ir para a Câmara, para ser debatidos na Câmara, vamos fazer audiências públicas, vamos fazer o que for necessário, mas nós temos que envolver, porque a Câmara é a representação da sociedade. Então precisa, essas coisas ficam sendo discutidas em gabinete e depois quando chegam na Câmara, muitas vezes chegam para ser aprovado, né? Chega com, você tem 48 horas para aprovar isso aqui, senão o negócio não paga mais, perde isso, perde aquilo, o dinheiro não vem mais, é difícil trabalhar assim. Agora, nós temos também outras travas aí, a chamada PPP, que é parceria público-privada, destravaria uma série de questões, né? A iluminação pública, essa questão do lixo, as parcerias público-privado poderiam as parcerias, um novo centro administrativo para o município. O que acontece que essa coisa não anda? Você vê Marília voando em relação a isso, outras cidades. Simples, Cafio. Mais uma vez, se você me permite, eu estou falando com um homem que é do ramo, que entende. Tem na prefeitura alguém que entende de PPP, Cafeu? Eu imagino que não, infelizmente. Tem, Cafeu. Então a prefeitura tem que ter a humildade de falar, vou chamar gente que entenda, eu vou contratar especificamente pessoas que assessorem a gente na montagem de uma PPP que funcione. É isso que precisa, porque você fazendo isso, você já tem condições de apresentar o projeto à sociedade para ver quem se interessa por ele. Mas você tem que começar com gente capacitada para fazer o projeto de PPP, né? De entender de PPP. Não precisa ser da PPP disso ou da PPP daquilo, e sim de PPP. E aí, então, você aplica esse conhecimento na PPP específica que você está querendo apresentar. Segala, como é que você tem visto a negociação da prefeitura, da Coab especificamente com a Caixa? Você entende que o caminho que está sendo adotado agora não diria a salvação, mas é o que temos para ter uma efetiva redução e eventualmente virarmos essa página em relação à palavra? Acho que é exatamente essa que você empregou, é o que temos, né? Foi feito um esforço grande, houve uma redução expressiva, né? O que eu sempre digo, né? Essas reduções feitas desse modo, quase que reduz a metade disso aí, né? Demonstra que o que era cobrado precisaria ser realmente muita gordura, né? Tenha paciência, não é assim. Então é possível que até continue tendo mais gordura, mas eu já sugeri à prefeita, na minha opinião, Cafeu, a prefeita deveria passar mais tempo em Brasília. A prefeita ou qualquer prefeito, é lá que está o dinheiro em Brasília, entendeu? É lá que estão as pessoas que decidem as coisas. Lá você tem que fazer convivência. Você não pode ir de manhã e voltar no voo da tarde, no voo da noite. Você não conversa meia hora com a pessoa só. Você tem que sair com ele, tem que jantar com ele, tem que participar de reuniões com outros, tem que visitar os gabinetes. Então fique lá alguns dias, deixa o vice é competente. O doutor Orlando é uma pessoa qualificadíssima para exercer um cargo como esse. Fica aqui, não tem ciência nenhuma. Veja quanto o Bolsonaro viaja. O Bolsonaro quase não fica em Brasília. E Brasília funciona. Não precisa necessariamente do chefe do executivo ali.
entendeu? Ela precisaria estar mais tempo em Brasília. E a prova é isso. Umas idas a Brasília se reduziu significativamente. Eu não sei se de repente permanecendo lá mais um tempo, não é? Não precisa ficar um mês lá, mas vai uma semana, passa mais 15, 20 dias, um mês, vai mais uma semana lá e tal e coisa. Eu acho que essas coisas todas seriam muito melhor tratadas assim. Segala, falando desse ano de eleição, você citou o Bolsonaro e também os candidatos locais. Eu sei que você não é candidato a deputado, mas nós temos, se somarmos os federais e estaduais, cerca de 33. Vamos errar tudo de novo, né, Café? De Bauru e região. E aí, hein? Nós estamos cansados de falar isso, não adianta absolutamente nada. Né? Você semeia no asfalto, não brota nada de... Toda vez a gente fala a mesma coisa. É muita gente sem nenhuma capacidade, sem nenhuma condição de ser eleito. Pessoas que não seriam eleitos para síndico dos condomínios em que moram, se candidatam a deputados federais, estaduais. É lamentável, eu não sei exatamente o que move essas pessoas, que tipo de interesse. Eu espero que não seja espúrio. Eu espero que seja só orgulho ou qualquer coisa parecida com isso. Eu espero que não tenha nenhuma intenção ilícita. Que a armadilha aí do fundo eleitoral e fundo partidário acaba levando essas siglas a usar desse recurso para marcar território? Você não acha que isso pode ter com essas candidaturas, né, o fim da coligação? E por outro lado, né, Segala, se a gente fosse olhar de maneira prática, faltam lideranças para que você possa sentar. Peraí, eu sei que, por exemplo, o Jaú está fazendo um esquema desse. Os partidos estão se reunindo e falando, olha, quem são os candidatos viáveis aqui? Nós vamos apoiar 3 ou 4 aqui. Parece que cidades de menor porte estão começando a enxergar que esse é o caminho. Mas eu estou com você. Com 33 candidatos, corremos o risco de não ter ninguém. Não eleger ninguém de novo. Nós vamos pulverizar a votação, porque você sabe muito bem também que os chamados paraquedistas são sempre muito bem votados aqui em Bauru, levam uma quantidade enorme de votos para fora. Diga. Então, né? Portanto, nós precisávamos entrar num acordo, mas é difícil. Se conversa muito pouco sobre isso. Os partidos aqui em Bauru não se conversam, a não ser um ou outro num determinado momento. Não há um entendimento mais ou menos permanente para um trabalho coletivo. Não tem nem na Câmara. Nem na Câmara a gente não consegue reunir vereadores em torno de um determinado assunto. É difícil conseguir isso lá, não é? Então, eu não sei exatamente como fazer isso, mas que isso precisaria ser feito, precisaria. Você citou a questão da Câmara, você presidiu a Câmara. Como é que você está vendo essa legislatura? Eu percebo que você tem ali vários perfis, né? Tem o vereador mais despachante, você tem o vereador ideológico, você tem o vereador mais, vamos dizer, pluralista, mais generalista, né? E alguns temáticos. Como é que você enxerga a atual composição? Claro que a questão ética não vai permitir detalhar, mas o conjunto da Câmara Municipal, como é que você vê o trabalho? Olha, eu esperava menos do Marcos. Para mim, ele está me surpreendendo. Positivamente, entendeu? Várias coisas que ele está fazendo ali são interessantes. Mas eu já o alertei, né? Você veja, em relação às administrações anteriores, a minha diminuiu extraordinariamente os gastos da Câmara. Eu passei quase que 2 anos sem hora extra, sem fazer hora extra na Câmara. Administrei as sessões para que elas sempre terminassem antes das 6 horas da tarde. E ultimamente as sessões nossas só terminam depois das 6 horas da tarde. Excepcionalmente, né? Ontem. Então, excepcionalmente ontem que foi mais fraco. O resto, eu alertei ele, falei, mesmo fazendo toda essa diminuição, o Tribunal de Contas não aprovou as minhas contas. Eu estou brigando lá em São Paulo com advogado, porque senão isso vem em cima do meu dinheiro. Eles vão cobrar, eles não cobram da Câmara, eles cobram da bolsa do bolso do presidente, né? Eu falei, você está correndo um grande risco. Tá entendendo? Então ontem ele já começou a avisar, olha, a sessão vai começar com 6, chegou 6 eu começo essa sessão, porque ele já está percebendo que não dá para ser assim, ele precisa ter um pulso mais firme para administrar. Tem muita gente ali usando muito tempo de tribuna, não só estourando o seu tempo, mas indo toda hora para a tribuna discutir assuntos. Isso tudo leva a esses problemas que nós estamos falando. Perfeito. Esse é o vereador Dr. José Roberto Segala. Sempre um prazer recebê-lo, Segala.
Obrigado aí pelos Prazer é comentários meu, Café. políticos aqui, que agregou muito. Deixa um abraço para você, para o Bizarro, e um abraço para o Colim, viu? Nós estamos falando de competência, você tem um profissional extremamente competente trabalhando com vocês. Colim é uma pessoa que faz um serviço muito bem feito, viu? Eu fico muito satisfeito de tê-lo como amigo também. Tirando eu, todos são competentes aqui.